É mais uma noite alvinegra no Brasil. Tem que aturar o Botafogo. Tem que aturar o time que passou por maus bocados no ano passado. Que teve um momento de humilhação. É aquele ditado, tá na Bíblia. Os humilhados serão exaltados. O Botafogo mostrou isso literalmente. E hoje a gente pode dizer que o time que joga o melhor futebol do Brasil é o novo campeão brasileiro. O time que joga o melhor futebol da América do Sul é o novo campeão da Libertadores. E é com esses dois títulos que o Botafogo marca na sua história o ano mais marcante de toda essa sua história, 2024, e é também com essas conquistas que o Botafogo vai para o Mundial de Clubes, vai enfrentar o Pachuca, mas já pensando no poderoso Real Madrid. Poderoso Real Madrid, que de poderoso nesse ano não tem nada, tá em crise. E o Botafogo, e como é o destino, meu amigo? O Gregório, que poderia ser o vilão da final da Libertadores. O Gregório, que foi expulso aos 25 segundos da final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Hoje faz um gol do título do Botafogo. E agora, definitivamente, o Botafogo entra no grupo das grandes potências da atualidade no futebol brasileiro. É um Botafogo que tem jogadores de peso, que tem treinador que faz o time jogar, que joga bola, que busca resultado, que não é time frouxo, como muitos times do Brasil. É um time que constantemente joga para ganhar. É um time que joga futebol. Como eu sinto falta disso? Porque no Brasil tem um bando de gente que tem um discursozinho que me irrita. O importante é resultado. O que você prefere, pilhado? Você prefere ser campeão jogando mal ou perder jogando bem? Eu prefiro ser campeão jogando bem. É muito melhor. Olha o tesão que a torcida do Botafogo tem hoje de ver o seu time jogar, de ir pro estádio, de ir lá para Buenos Aires e colocar 40 mil pessoas na arquibancada, 35 mil ali, torcedores do Botafogo. Por quê que o torcedor tem esse tesão todo? Porque o time dá essa vontade pro torcedor botafoguense ver um jogo. De ver, de saber que o time vai jogar bem, de acreditar que o time vai buscar o resultado. Então, os dois títulos do Botafogo representam muito sim pro clube. É o ano mais marcante da história do Botafogo em termos de título. Um time que nunca tinha conquistado a Libertadores, conquista. Que há 29 anos não era campeão brasileiro, é campeão brasileiro. Mas representa muito também para nós, todos amantes do futebol. Assim como eu elogiei muito o Flamengo do Jorge Jesus, sem comparações, não quero comparar os dois, mas eu elogio hoje o Botafogo. Como é bom, na minha opinião, como alguém que trabalha de futebol 24 horas por dia, como é bom ver o bom futebol vencendo. Como é bom ver o time que mais propôs jogo vencendo. O time que mais teve coragem vencendo. O treinador que mais teve coragem vencendo. A vitória do Botafogo é a vitória do futebol e é a vitória da coragem. Do time que quer jogar bola e não apenas ter resultado. Bruninho é o campeão muito merecidamente. É o campeão que jogou bola e que mostra o melhor futebol do Brasil e da América do Sul. E para mim isso é muito positivo, Bruno. Ver o time que joga mais futebol sendo campeão da América e do Brasil. É o caso do Botafogo, Bruninho Prado. Bom, boa noite, pilhado, boa noite a todos. Foi o melhor time mesmo, um título merecidíssimo do Botafogo. O campeonato de pontos corridos normalmente deixa isso claro, de quem foi o melhor time do campeonato. Ganhou também a Libertadores num outro formato, num mata-mata. Foi um time que foi sendo montado ao longo do ano, né? Cada campeão tem a sua história. Esse Botafogo foi sendo montado ao longo da temporada. Inclusive na janela de meio de ano chegam
4 titulares, os 2 laterais, Vitinho, que não jogou hoje, que está machucado, e o Alex Telles, chega o Igor Jesus, que foi parar na seleção brasileira, chega o Thiago Almada. Então foi um time que foi sendo montado, melhorado. O Botafogo deste ano é um time muito melhor que do ano passado, não só coletivamente, mas individualmente. Tecnicamente é um time muito superior ao time que liderou o campeonato do ano passado e despencou na reta final. E eu gosto muito, eu já falei algumas vezes aqui, do quarteto de ataque, né? Os 4, os meias e atacantes. Estou trabalhando para mim. São jogadores que se encaixam muito bem, eles têm características que se encaixam, eles são diferentes um do outro, mas eles se encaixam. O Luiz Henrique é um cara de força, uma potência física absurda, tem a velocidade, tem o dribles, dá espaço para o Luiz Henrique correr. É difícil de segurar, pode jogar pelos 2 lados do campo e faz gols, né? Não é só aquele atacante de lado que dribla, que prepara para os outros, ele faz muito gol também. Aí você tem o Savarino jogando muito, né? Savarino hoje outra vez fez um gol, o primeiro gol do jogo foi do Savarino, fez o gol contra o Internacional, fez gol contra o Palmeiras no duelo que resolveu esse campeonato aqui em São Paulo da semana retrasada. Savarino é um jogador que o Arthur Jorge muitas vezes escalou por dentro, na maioria dos jogos, não pela ponta, como ele jogava no Atlético Mineiro. Jogando pelo meio, é um cara dinâmico, que movimenta, que não para de correr o tempo inteiro. Aí você tem um centroavante que é o Igor Jesus, que é um cara que prepara jogadas também. O Igor Jesus não é exatamente um goleador. Dificilmente o Igor Jesus vai ser um artilheiro do campeonato, mas ele vai fazer os gols dele, mas ele é um cara que prepara, que joga, que tabela. Ele consegue sair da área, tabelar e sabe fazer pivô também. Não é um cara que vai entregar um monte de gol, mas ele vai ajudar o time a jogar. E o Almada, que é muito habilidoso, né? O Almada normalmente é escalado da esquerda para o meio e é um cara muito habilidoso, né? Um cara do drible curtinho, assim, uma bola coladinha no pé dele, tem a assistência, consegue meter uma bola onde não tem espaço. É um jogador que acrescentou muito ao Botafogo. Então, foi sim o melhor time. O Gregory, né, numa história de a expulsão contra o Atlético, o gol hoje e também o gol contra o Palmeiras, né? O primeiro gol contra o Palmeiras é do Gregory, naquele escanteio que o Botafogo cobrou, a bola para trás e ele bateu. Então, não tem nenhuma discussão. Você termina 6 pontos na frente do Palmeiras, conquista a Libertadores, aí no calendário maluco mundial, não só brasileiro, já tem jogo quarta-feira no Catar, mas aí já é uma outra história. O ano do Botafogo já está ganho, já é um ano fantástico, talvez o maior da história do Botafogo. É isso, né? Não, talvez não, Bruno. É disparado o maior ano da história do Botafogo. Eu sei que tem lá a geração épica do Botafogo, Garrincha, Nilton Santos, são jogadores que deram tradição ao futebol brasileiro junto com Pelé no Santos, né? Junto com a geração do Pelé no Santos. Agora, de marcante, é com certeza o ano mais marcante da história do Botafogo. Já seria só com o título da Libertadores, porque era o título mais almejado pela torcida do Botafogo. E agora o Botafogo chega a mais um título brasileiro, né? É bicampeão brasileiro, se for levar em conta, de 71 para cá, e tricampeão brasileiro, se levar em conta anos antes ali de 71. Agora, Fábio Piperno é um Botafogo, como disse o Bruno Prado. É um timaço. E aí, é claro que eu não vou querer aqui dizer, esse Botafogo vai ganhar do Real. Mas, pelo que o Real Madrid tá jogando nessa temporada e pelo que o Botafogo tá jogando, eu acho que pode ter jogo. Porque eu sei que hoje em dia um brasileiro ganhar de um europeu é muito difícil. É muito difícil. Mas eu vi jogo Palmeiras e Chelsea. O jogo foi decidido nos minutos finais. O Palmeiras ficou retrancado. Azar. Teve jogo. Não foi você dizer, o Chelsea atropelou e foi campeão. Flamengo e Liverpool. Foi pra prorrogação, gente. Eu tava lá. Eu tava em Doha. Teve jogo. Teve jogo. Não tô dizendo que o Flamengo foi como favorito, não tô dizendo que o Palmeiras foi como favorito, mas tiveram situações que tiveram jogos ali, entre brasileiro e europeu. Só que os europeus são mais fortes, têm mais força física, os europeus têm muito mais nomes de peso. Agora, a gente tá falando de um Botafogo, gente. Eu sei que o Real Madrid tem Vinícius Júnior, tem Mbappé, tem Rodrigo, tem Endrick, tem Modric, tem todos, tem Rudiger. É uma seleção mundial. Agora, por que pode não ter jogo contra um Botafogo que tem Luiz Henrique, seleção brasileira,
Igor Jesus, seleção brasileira. Igor Jesus, titular da seleção brasileira. Luiz Henrique, jogador importante hoje na seleção brasileira. Tem Almada, na seleção argentina. Foi inclusive campeão mundial pela seleção argentina. O que eu digo, Pilhado quer fazer filminho com a torcida do Botafogo. Não quero. Não acho o Botafogo favorito. Não é isso que eu tô dizendo. Mas jogo pra mim pode ter, gente. Real Madrid tá perdendo jogos ridículos no Campeonato Espanhol. Por quê? Que não pode ter jogo contra o Botafogo. É uma opinião minha. E eu achei que teve jogo Flamengo e Liverpool. Eu achei que teve jogo Palmeiras e Chelsea. Achei. E aí eu acho que esse Botafogo já fez história. Fábio Piperno, um Botafogo que faz história e talvez o pior ano de Abel Ferreira à frente do Palmeiras, né? Por quê? Abel Ferreira, desde que chegou ao Palmeiras, primeiro ano foi campeão de Libertadores. Ainda no mesmo ano, campeão de Libertadores de novo. Depois foi campeão de Copa do Brasil. Foi bicampeão brasileiro. E nesse ano, se eu não me engano, é o primeiro ano do Abel Ferreira que ele passa em branco em títulos de expressão no Palmeiras. Pior do que isso, Piperno. Abel Ferreira passa em branco e Abel Ferreira passa devendo futebol. Porque o Palmeiras não mostrou um grande futebol na temporada e ainda se despede do Campeonato Brasileiro contra um time que estava brigando contra o rebaixamento dentro da sua casa com uma derrota, Piperno. Ou seja, um ano mágico para o Botafogo. E talvez o pior ano do Abel Ferreira no Brasil. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas. De fato, um ano mágico para o Botafogo e um 2024, que se não foi um ano trágico para o Palmeiras, foi um ano, sim, muito abaixo da expectativa. Inicialmente, queria dar os parabéns, sim, ao Clube de Regatas Botafogo, um time que foi, de longe, o melhor da América do Sul em toda a temporada, um Botafogo que vence sobrando esse Campeonato Brasileiro, venceu, inclusive, numa situação em que ele foi prejudicado pelo maldito calendário, porque ele teve que, na mesma semana, praticamente decidir o Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo contra o Palmeiras. 4 dias depois, jogar a decisão de Libertadores contra o Atlético Mineiro em um outro país, voltar, viajar até Porto Alegre para consolidar essa sua conquista contra, naquele momento, um poderoso Internacional que até então era o melhor time do retorno. E o Botafogo passou por esses 3 obstáculos aí com todos os méritos. Então, parabéns sim ao Fogão, ao grande trabalho que o Arthur Jorge fez. Aliás, essas coisas maravilhosas que a imprensa esportiva gosta de produzir, não só aqui, mas fora do país, né? O jornal português A Bola destaca aí o título do Botafogo e tal, e no final do primeiro parágrafo aí, a pergunta é a seguinte: uma estátua para o treinador português? Interrogação. Bom, enfim, a verdade é que Arthur Jorge, há poucos meses no Rio de Janeiro, já se torna aí um dos grandes vencedores da história do Fogão. O Botafogo que, como disse o Bruno, melhorou muito seu elenco em relação à temporada passada. Hoje é um Botafogo, sim, com vários jogadores aí e de diversas seleções. Um Botafogo fisicamente muito mais encorpado, com um elenco muito mais rico em opções do que na temporada passada. Isso sim, e aí, excepcionalmente, eu vou concordar com o Pilhado. Não acho que, se o Botafogo chegar à final do Mundial, o Real Madrid vai atropelar como o City fez contra o Fluminense no ano passado. Não, eu acho que aí sim seria uma diferença mais para aquela de Chelsea, Palmeiras, Liverpool, Flamengo, do que foi o que a gente viu em 2023. De qualquer forma, essa é sim talvez a grande temporada da história desse glorioso alvinegro, um clube que merecia há muito tempo tirar esse grito de campeão que estava entalado na garganta, e tomara que o Botafogo aponte, até pela sua forma de jogar, novos caminhos aí para o futebol brasileiro, e que o modelo SAF consiga se estabelecer como uma boa alternativa, como uma real solução de recuperação para clubes falidos e endividados do futebol brasileiro, porque nesse segmento o futebol brasileiro está muito rico, cheio de clube na pindaíba, e nem toda a SAF tem dado resultado, mas a do Botafogo, pelo menos por enquanto, provou
que veio para entrar no jogo com cara de protagonista. Se o Textor vai ou não manter esse projeto é uma outra história. Mas, por enquanto, o torcedor do Botafogo tem sim todos os motivos para comemorar. Gente, mas é o que eu falo. Primeiro, eu acho que você se controlou muito nas palavras. Um dos maiores vencedores. Não! Ele é o maior vencedor da história do Botafogo. Ué, qual treinador do Botafogo que ganhou uma Libertadores e um brasileiro no mesmo ano? Nenhum treinador do Botafogo ganhou nem a Libertadores. Então, o Arthur Jorge, eu vou até ser direto, ele é disparado o maior treinador da história do Botafogo. Ele é disparado o treinador, o mais campeão de todos entre os treinadores do Botafogo. Porra, o cara ganhou uma Libertadores e um brasileiro no mesmo ano. O torcedor do Botafogo, desde que o brasileiro começou, sendo levado em conta 71, ele tinha conquistado um título brasileiro em 95, 29 anos atrás. Olha o que esse cara faz.